Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de educação cultural e patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos compreender a diversidade étnica e cultural do norte do Brasil. Essa aula, ela tem o objetivo de explorar essa diversidade que caracteriza a região norte do país. E nessa aula nós vamos conduzir aí uma discussão que nos faça pensar nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades indígenas que coexistem, né, nessa parte do país. Então nós vamos aprender sobre as diferentes influências culturais que moldaram e que moldam a identidade única da região norte, tudo bem? O nosso objetivo também é reconhecer a importância da preservação e da promoção desse patrimônio, né? Então, é importante que a gente consiga se sensibilizar para a importância da preservação do patrimônio cultural no norte do país. Bom, primeiramente é importante a gente saber que a região norte, ela é a maior das 5 regiões geográficas do país e ela possui características únicas que a tornam aí uma das regiões mais diversas e também muito fascinantes, né, do Brasil. Então veja só, algumas das principais características geográficas dessa região. Bom, a Amazônia, né, a região norte, ela é conhecida por abrigar a maior parte da Amazônia brasileira. Então, a floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela se estende aí por milhões de quilômetros quadrados e atravessa várias fronteiras, né, sul-americanas. E ela desempenha aí um papel crucial na regulação do clima global. Ela é uma das áreas de maior biodiversidade do planeta, tá? Já em relação às bacias hidrográficas, né, nós temos aí uma bacia muito rica em rios. O rio Amazonas, ele é o mais longo do mundo, ele nasce no Peru, atravessa ali a região norte antes de desaguar no Oceano Atlântico. E além, né, desse rio Amazonas, há inúmeros outros rios que são importantes, como o Rio Negro, o Rio Tocantins. O clima da região norte é um clima tropical, equatorial e é caracterizado aí por temperaturas quentes e úmidas ao longo do ano, tá? Então, a alta umidade, as chuvas frequentes são muito típicas nessa região, especialmente durante, né, a estação chuvosa. E uma parte, né, muito importante é a parte da diversidade biológica. Devido aí a essa extensa cobertura florestal da Amazônia, a região norte ela é um dos lugares mais ricos em biodiversidade do mundo. Ela abriga aí muitas espécies de plantas, animais, insetos, tá? Muitos animais que ainda não foram completamente catalogados pela ciência, então é uma região muito rica mesmo. Apesar de ser a maior região em termos de área, a região norte tem uma população relativamente baixa em comparação com outras regiões do Brasil, e isso se deve aí, em parte a essa densa floresta amazônica, ao desafio de infraestrutura nessas áreas mais remotas, tá? Possui uma riqueza mineral muito grande. Além das áreas rurais remotas, a região norte abriga cidades muito importantes como Manaus, Belém, Porto Velho, que desempenham aí papéis cruciais na economia e na infraestrutura da região. E aí, pessoal, devido a essa diversidade, né, essa vasta extensão, a gente também conta com uma diversidade cultural, uma riqueza única, né, dança, música, culinária, tradições religiosas. E essas características geográficas, elas fazem da região norte do Brasil um local único e de grande importância, tá? Bom, partindo agora para o aprofundamento desse aspecto cultural, é importante nós sabermos que a região norte ela é muito rica e muito diversa em termos de etnias, em termos de culturas, tá? Nós temos muitas diversidades de etnias indígenas, então é o lar de inúmeras etnias que representa aí uma das maiores concentrações de grupos indígenas no Brasil. Nós temos aí os indígenas Yanomami, temos os Xavante, Ticuna, os Kayapó, entre vários outros, tá? E cada uma dessas etnias possui aí a sua própria língua, os seus próprios costumes, as suas tradições, o seu sistema de conhecimento, contribuindo aí para a riqueza cultural da região.
Bom, nós também temos aí uma influência da cultura africana devido à escravidão que se desenvolveu no Brasil. Então, durante o período colonial, a escravidão trouxe milhares de escravizados africanos para a região norte, e a influência dessa cultura africana, ela é evidente, né, na música, na dança, na culinária, na religião. Em cidades ali como Belém, por exemplo, o carimbó é uma dança tradicional que incorpora vários elementos africanos e indígenas, demonstrando essa riqueza e essa fusão das influências culturais, tá? As comunidades ribeirinhas, né? As comunidades ribeirinhas, elas são encontradas aí em toda a região, tá? Que vive ali às margens dos rios amazônicos, e elas são descendentes de indígenas, de europeus e africanos, e resultam também em uma cultura única que combina os elementos, né, dessas três origens. Então, essas comunidades muitas vezes dependem da pesca, da agricultura, do artesanato, tá? E a cultura da Amazônia é muito rica, tá? Então, a cultura amazônica, ela é diversa, ela reflete essa convivência harmoniosa com a natureza. A culinária, ela é uma parte fundamental, tá? Com pratos típicos como o açaí, o tacacá, o peixe fresco mesmo ali da região. E também é uma região conhecida ali pelas suas festas tradicionais, como o Círio de Nazaré, que acontece em Belém, que é uma das maiores procissões católicas do Brasil, o Boi Bumbá, que é uma festa folclórica, né, com aí apresentações teatrais, com músicas que contam as histórias da região. E essa diversidade étnica e cultural é um dos aspectos mais notáveis dessa região, tá? Então, ela enriquece aí a identidade regional e nacional, tomando aí uma parte fundamental, né, dessa rica tapeçaria do país. Bom, então vamos falar um pouquinho dos patrimônios. Vamos falar um pouquinho dos patrimônios materiais primeiro. A região norte, ela abriga uma série de locais e de monumentos históricos que são testemunhas da história, né? Um exemplo bem importante, proeminente, é o Centro Histórico de Belém, no estado do Pará, né? Esse centro, ele preserva ali uma arquitetura colonial portuguesa, ele tem edifícios bem preservados, né? E embora seja uma riqueza colonial portuguesa, lembrando que a maioria, né, esmagadora dessas construções foram feitas por africanos escravizados que também imprimem ali as suas culturas. Então, essas construções remontam ali o ciclo da borracha. Nós temos os palácios, as praças, os casarões nesse centro histórico, que são testemunhos dessa opulência da época, tá? Em Manaus, né, a capital do estado do Amazonas, nós temos o Teatro do Amazonas, que é um símbolo muito marcante. Esse teatro foi construído durante o auge do ciclo da borracha. Ele tem uma arquitetura renascentista e conta aí com influências europeias que refletem também essa riqueza da época, tá? Nós temos as casas de palafitas, né, que são estruturas únicas encontradas nas áreas ribeirinhas da região norte, especialmente na Amazônia. Então, essas habitações são construídas sobre estacas de madeira ali que se elevam acima do solo para proteger as casas das enchentes sazonais. Então, a gente percebe que a construção, né, em que as pessoas vivem, elas também refletem muito os aspectos naturais da região, né? A arquitetura religiosa, gente, a arquitetura religiosa é uma característica muito marcante da região norte. As igrejas barrocas da região muitas vezes são ornamentadas, né, com tesouros, arquiteturas culturais muito ricas. A Basílica de Nossa Senhora de Nazaré em Belém é um exemplo impressionante de arquitetura religiosa, tá? Essa igreja, ela é o palco do Círio de Nazaré, que é uma das maiores procissões católicas do Brasil. Nós temos a igreja de São Sebastião, em Manaus, que também é notável aí por essa arquitetura eclética que combina os elementos neoclássicos com os elementos barrocos. Então, são assim, conjuntos de construções que contam a história dessa região. E já na área do patrimônio imaterial, nós podemos começar aqui com a culinária. A culinária do norte do Brasil, ela é uma explosão aí de sabores únicos, né? O tacacá, por exemplo, é uma sopa quente que é feita com tucupi, que é um caldo extraído da mandioca, tá?
e uma goma ali feita com a massa de tapioca. É servido com camarão seco e com jambu, que é uma planta que causa uma dormência na boca. Então é bem diferente assim, né? O açaí, ele é uma outra iguaria regional, né? Que é aquela frutinha roxa que no Sudeste é muito comum, né? A gente comer com incrementos, com leite condensado, com banana. Mas no Norte é comum que o açaí seja incorporado ao prato salgado, né? As festas e rituais tradicionais, né? O Círio de Nazaré, que eu já citei algumas vezes, ele é realizado em Belém e ele atrai milhões de devotos. É uma procissão que é dedicada a Nossa Senhora de Nazaré e ocorre no segundo domingo de outubro, tá? Nós temos também o Boi Bumbá, que é uma festa popular da região, que gira aí, é uma celebração muito animada, colorida, que gira em torno da lenda do Boi Bumbá, envolve aí muitas apresentações teatrais, danças, músicas, que representam as rivalidades entre os grupos, tá? E nós temos, né, várias outras manifestações culturais, o carimbó, que é uma dança tradicional da região que mistura aí as influências indígenas, africanas e europeias. É uma dança acompanhada por instrumentos musicais com tambores, com maracás, criando ali um ritmo único, né, animando, contagiando as pessoas, tá? Nós temos também o maracatu, que é um outro gênero musical e de dança que tem raízes africanas e que é muito popular no estado do Amapá. Fato é, meus queridos, que o patrimônio material e imaterial da região norte é uma riqueza cultural, é uma riqueza histórica que imprimem a identidade da região e que também imprimem a identidade do país. Então, é muito importante cuidar e preservar esses elementos, né? Eles não servem apenas para preservar a história e tradição, mas também para culminar ali no desenvolvimento da economia, o turismo, a coesão social, né, das comunidades da região. Então, a preservação desse patrimônio cultural é uma tarefa crucial para garantir que as riquezas, que as culturas históricas da região sejam mantidas, sejam transmitidas, perpassadas às gerações futuras, tá? Sabemos que é muito difícil, né, cuidar dessa preservação, a gente enfrenta aí muitos desafios, mas é importante saber que é de extrema necessidade cuidar, preservar e ensinar as crianças, os adolescentes e os jovens a preservarem também. O tema da aula de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!